Bom, está começando mais um Reputação em Foco. Bom, quem conhece o Reputação em Foco sabe que nós falamos sobre reputação de pessoas, reputação de marcas. Toda semana eu trago uma pessoa muito legal, super bacana, com uma história de sucesso para contar. Quem sabe trazer uma receitinha de bolo bacana, né, pra gente saber como é construir uma reputação positiva. Eu tava brincando com o pessoal aqui do Facebook, que normalmente acompanha a gravação do programa Reputação em Foco, se você sabe o que é a reputação, né? E eu tava falando aqui para todo mundo, bom, se você é bem falado, bem visto, bem lembrado, ou mesmo que não seja assim tão querido, mas é respeitado na sua área, na sua vida, você tem reputação positiva. E o contrário também acontece, claro, né? E para falar comigo um pouquinho sobre isso e também sobre muitas outras coisas que ela está fazendo aí na carreira dela, eu trouxe a Cris Caligares, ela que é vice-presidente do Núcleo Mulher da ADVB, e ela é coach também. Vamos lembrar, né, Cris, que a gente estava conversando nos bastidores, que você foi assim, uma precursora, vamos dizer assim. Ajudou essa área de coach a hoje chegar, né, onde ela é, com essa diversidade hoje, com essa multidão de pessoas fazendo coach, né? Mas, Cris, eu quero, como eu brinco com toda pessoa que senta aí nessa cadeirinha amarelinha, vamos começar do início? Vamos. Então, tá bom, do início. Primeiro, super obrigada, Cris, por você ter aceito o meu convite. Vai ser uma entrevista muito bacana. Cris, quando você pensou assim, bom, vou fazer uma formação, vou estudar, você pensou já assim, vou tratar com pessoas? Primeira coisa assim que você pensou? Sim, porque no primeiro momento eu não ia ser administradora. Tá. Eu ia ser médica. Nossa, então não. O médico trata com pessoas. Eu amo pessoas. Entendi. Tá. Eu sou gente que gosta de gente. Gente que gosta Esse é de um gente. jeitão, uma frase que Muito eu gosto bom. de falar. Muito boa, essa frase é muito ótima. E aí você desistiu da medicina? Não, eu não desisti, propriamente dito, vamos dizer assim. Tá. Eu entrei, por alguns motivos não pude ingressar. Tá. E aí eu fui trabalhar numa empresa de medicina de grupos por 23 anos. O que você acha disso? Que bacana. Não, tá certo. Não, de toda forma você acabou trabalhando com medicina. Lidando com gente. Exatamente. Que bacana. 23 anos? Eu trabalhei na Golden Cross 23 anos. Nossa, que empresa excelente. Nossa, é uma empresa excelente. Eu lembro da Golden Cross. Realmente é uma empresa excelente. Isso lá atrás, né? Sim, muito tempo atrás. Que bacana. E lá você cuidava... Você estava em que departamento? Você deve ter galgado uma carreira lá dentro. Lá aconteceu uma coisa muito interessante. Como eu disse, eu acabei fazendo administração. Tá bom. E como administradora de empresas, eu trabalhei em todas as áreas de uma empresa. Isso é muito bom. Comecei em atendimento, fui para a área administrativa, fui para a área financeira, fui para a área de produtos, trabalhei em marketing, trabalhei em relacionamentos, em recursos humanos. E então eu sou uma administradora que conhece efetivamente, que vivenciou de fato sentar em todas as cadeiras nas áreas de administração. Isso me dá uma bagagem muito legal, até quando eu presto alguma consultoria para um cliente meu. Claro, nossa, sem dúvida nenhuma. Isso é bem legal. E para você conversar com seus subordinados também, né? Sim, se você precisa conversar com qualquer de qualquer departamento, você tem condição de ouvir as angústias dele e também tem condição de orientá-lo, né? Sim, sem dúvida alguma. E isso faz muita diferença. Eu imagino que sim, não, claro, sem dúvida nenhuma. Então, na época, eu reclamava quando me trocavam de área, mas depois eu fui vendo que era um preparo. Sabe, um tijolinho em cima do outro? Tá. Então, era uma construção. Tá. Como a nossa reputação também é assim, né? Isso, exatamente, né? Porque não dá para construir reputação do dia para a noite, né? Muitas pessoas me procuram às vezes. Ai, Camila, eu queria muito ser um vlogger, sabe? Assim. E aí eu quero fazer um sucesso do dia para a noite. Então, do mesmo jeito que você quer ter esse sucesso do dia para a noite, você pode perdê-lo do dia para a noite, né? Porque a reputação, ela é uma construção mesmo, foi o que você falou, né? As pessoas precisam te conhecer, elas precisam saber qual é o seu conteúdo, se ele é verídico, qual é a sua opinião, se você é uma pessoa confiável, né? A gente estava falando nos bastidores, bom, se você pisa na bola, piso também, claro, mas eu também sei pedir desculpas, eu também, então... É o funil da humildade que nós estávamos falando, né? É possível pisar na bola, errar, falhar como humanos,
mas também é importante olharmos para dentro e falar assim, sim, preciso passar pelo funil da humildade e falar assim, olha, fulano. E aí a sua imagem, ela tem a questão da reconstrução, sim. Claro que tem. Possível é possível. É possível. É óbvio que hoje em dia a gente tem que pensar sempre também nessas questões de reputação no mundo online, né? A gente precisa pensar... Muito. E é uma questão assustadora, porque há não muito tempo atrás, se a gente for pensar uns 15, 20 anos atrás, né? Nós poderíamos ainda conversar por carta ou coisa parecida, e você poderia dizer algo e pedir desculpas e talvez as pessoas não soubessem, algumas não ficassem sabendo, ou alguém até esquecesse. Só que hoje... Agora instantaneamente a coisa... Mesmo que eu não te conheça, alguém me contou alguma coisa a seu respeito, depois de 20 anos eu vou na internet e eu vou achar. É verdade. Entende? Então isso é uma questão... Essa questão do funil da humildade é bastante importante, porque mesmo que aquilo esteja lá, também vai estar lá o meu pedido de desculpas. Sim. Certo? Né? Então, faz parte. Que faz parte. Porque senão o mundo da perfeição ele não existe. Não, não existe. Graças a Deus não existe. Eu não tô nele. A gente podia colocar, né, Cris, no funil de vendas. Sabe o funil de vendas? Sim. A gente podia colocar mais um ali, né? Humildade, assim, não podia colocar? É necessário. E olha que, ou em cápsulas, talvez. Sim, ou gotinhas na água, coisas do gênero. Talvez ficasse legal. E me disse uma coisa, ainda lá na Golden Cross você falou, bom, eu vou fazer coach. Foi exatamente lá, em 2007. Em em que departamento você estava? Eu estava exatamente aqui em São Paulo já. Tá. Estava na área administrativa, financeiro, marketing, recursos humanos e relações com os clientes. Tudo isso. Tinha uma grande equipe, nós éramos a segunda regional do Brasil. Você começou na Golden Cross no Rio? Em 87, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Não posso falar muito, porque senão vai denunciar. Eu cheguei a visitar a sede da Golden Cross no Rio de Janeiro. Você até trabalhava lá. Sim, certamente estava lá, porque fui lá até no ano 2000, quando eu vim para São Paulo. Então, eu estava nessa posição, né, nós éramos a segunda filial do Brasil. Tá. E então, por conta do meu mestrado em liderança... Ah, que maravilha! Você fez esse período, então, um mestrado. Isso. Tá. Eu fiz administração e fiz, depois então, um mestrado em liderança. E entendi que era necessário fazer um curso na área do coaching. Tá. Os liderados não gostaram muito, disseram que eu mudei um pouco. Estava mais fácil quando eu não tinha algumas atitudes novas. Mas isso é bom. Sim, claro, nossa, sem dúvida. Você pegou o coach no início, né? Aqui no Brasil bem no início. Foi, não foi? Sim. Como é que foi isso? Você falou, poxa, Camila, às vezes a gente entra em fases e em conceitos que as pessoas não dão a mínima no início, né? E não acreditam. Tem um tempo de maturação. Todo produto, todo assunto tem esse momento. Exato, assim como a própria reputação, né? E mesmo assim você achou que valia a pena? O que foi que te conectou assim? Na verdade, eu não escolhi objetivamente o coaching. Tá. Ele, na verdade, ele veio no pacote do mestrado e no pacote do momento que a empresa passava. Era importante, se encaixava isso. Exatamente, entendeu? Tá. Então, foi oportuno. Entendi. Tá, não foi que você foi atrás, foi uma coisa que foi acontecendo e você abraçou, né? Que legal, exatamente. Que bacana. E aí, depois que você fez o mestrado, entrou em contato com essa área que estava evoluindo, né? Que hoje a gente sabe que é bem sólida já, e existem vários, liderança, né? Vários tipos de profissionais, né? E com suas especialidades. Como que você conseguiu implantar esses conhecimentos nas áreas que você estava liderando? Você fez projetos, treinamento? Como que você conseguiu praticar o coaching? Através das análises de avaliação de desempenho de funcionários, né? Tá. Introduzindo o conceito de liderança, de valores, de crenças, não obrigatoriamente só da empresa, não só a missão da empresa, mas a sua missão. Claro, o das legado, pessoas, o seu legado, né? Então, introduzindo exatamente esses conceitos de coaching e liderança ao mesmo tempo. Porque, na verdade, o que acontece, Camila? A liderança, ela não acontece só dentro da corporação. Você lidera um filho, você lidera
os seus relacionamentos. Assim, né? As pessoas são pessoas dentro e fora da organização, né? Não te incomoda um pouquinho, não? Você que atua nessa área com pessoas, quando você ouve alguém falando assim, não, mas aqui na empresa eu tenho que ser assim. Na verdade é uma dissonância, né? Não deveria. Na verdade, você deve ser assim, se é uma questão ética. Você é uma pessoa, sim. Você é assim em todo canto. Exatamente. Ou se não é, deveria ser. É claro que você desempenha papéis diferentes. Óbvio. Mas os seus valores, sim. Né, a sua conduta... Continua ela é uma linha. Tá. Então, aquela linha você tem que estar... Você escolheu como você ia agir. Não é? Sim, quais os valores, quais as crenças, quais as suas atitudes. Nossa. Você escolheu. Se você está longe da linha que você escolheu, é preciso rever essa linha, né? Então, esse é um pouco do trabalho que eu acabo fazendo quando as pessoas vêm até a mim. Eu quero mudar de profissão, ou eu quero constituir uma carreira. Tá bom, ok. Mas, normalmente, a gente vai lá no ser humano mesmo, lá no pessoal, para poder trabalhar toda a vida profissional dele, porque não há como descolar. Não, claro que não. E isso interfere muito na vida profissional, né? Muito. Interfere nos relacionamentos, no ambiente de trabalho, que tem que ser agradável para ser produtivo, né? Tem muitos profissionais ainda dentro das corporações que acham que não, né? Não precisa ser agradável. As pessoas só têm que trabalhar. Então, só que somos pessoas, né? Pois é. Então, isso você vai azedar o ambiente por conta... Sim. Não é isso que se espera, né? A sociedade, ela vive, como você disse, a empresa é um conjunto de pessoas. A sociedade também é. Sim. Né? Então, por que não fazer daquilo uma coisa leve, em vez de fazer algo pesado? É verdade. Por que carregar um fardo desnecessário? É verdade. Não, é verdade. Aí você vira o chato de plantão. Aí a reputação negativa, a imagem negativa. Isso, as pessoas não pensam muito, né? Quando a gente fala de reputação, a maioria das pessoas pensam em imagem, e a imagem é sempre externa, né? É sempre externa, e ela não é. Tem a minha autoimagem, o que eu penso de mim, e é uma reputação. E tem o que as pessoas que trabalham comigo pensam de mim, é uma reputação. Sim, não é? O que a minha família pensa de mim é uma reputação. Então, eu vejo que esse conceito ficou um pouco perdido, né? E você estava falando, Cris, eu estava com a cabeça lá longe já. Antes da gente poder chegar como que você encontrou a DVB nesse caminho, né, todo, e esse trabalho que você está fazendo no Núcleo Mulher, mas como a gente acabou entrando nesse assunto, eu acho que vale a pena. Várias vezes eu entrei nesse assunto aqui com profissionais que eu trouxe aqui, né? Por que falando da mulher especificamente, porque algumas mulheres, elas acreditam, né, e sendo cobradas ou não sei, tudo bem, o ambiente externo pode ter cobrado. Que se elas se tornarem masculinizadas, né, se elas tiverem atitudes masculinas, elas serão mais respeitadas, né? E aí, muitas vezes, né, em muitas reuniões que eu vou, é mais agradável conversar com um chefe homem do que com um chefe mulher. Estou falando de mulheres que têm cargos altos, né? E aí tem um relacionamento, uma conduta que elas acreditam que precisam para ficar naquele cargo. Hoje em dia, você acha que isso ainda é possível? Ou é um pensamento que já está ficando banalizado? Ou ainda é verdade? O mercado ainda pede que as mulheres sejam assim, né? Não é um diferencial da mulher usar a sensibilidade, ser mais sensível, ser mais agradável no sentido humano e tal. E eu vejo também muitos líderes masculinos extremamente amáveis, extremamente generosos e tal. Então, assim, isso está mudando, assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Veja bem, Camila, eu penso que, primeiro, responder a primeira pergunta. Tá, da mulher. É muito individual. Tá. Eu penso que seja muito individual. Tá. Penso que, num primeiro momento, talvez tivesse havido essa necessidade. Ok. Mas também faz parte da evolução. Né? Sabe daquela maturação que a gente estava falando, que todo o mercado, tudo que é novo. Tá. Então, as mulheres assumiram cargos de CEO, e vem assumindo. Sim. Mas, de fato, eu entendo que elas não precisam se masculinizar para serem líderes respeitadas, com reputação positiva, com uma imagem legal, e que tenham, porque nós temos a capacidade de inspirar, tão quanto o homem.
E de outras formas, né? Com outros atributos, talvez. Sim, com o olhar. Nós enxergamos coisas que eles não enxergam. Eu não gosto muito da competição entre homem e mulher. É ruim, né? Não favorece nada, né? Os homens, eu já fui liderada por homens que faziam literalmente pedidos de coisas que eu não gostaria de atividades, tipo, você vai lá na biblioteca gerir a questão dos livros da empresa, e eu não gostava de biblioteca para este fim. Eu entendi. Mas ele pedia de um jeito, porque era um trabalho árduo e um trabalho que não lidava com gente, mas lidava com coisas, certo. E eu gostava sempre de pessoas. Não era muito agradável. Então, mas eu ia por conta daquele líder que tinha me pedido. Entendi. Entende? A forma como ele fez aquilo, o jeito. Mulheres, às vezes, elas também não precisam ter a necessidade de bater na mesa para que a sua ordem seja cumprida. Exato. Elas podem, sim, mostrar através da liderança, através da inspiração que é possível. Concordo plenamente. Então, eu realmente acredito que, em algum momento, as mulheres que usaram desse caminho vão acordar e dizer, ok, já passou, não preciso mais. Vou me despir deste velho homem, desta velha roupagem. Porque tem os homens mesmo, né? Muitos não estão mais utilizando dessa postura. Não precisa. Na verdade, quanto mais perto do que você é, da linha que a gente colocou, do que você escolheu ser, da sua essência, você não precisa, você vai ser eficiente, eficaz, e vai ser um líder naturalmente aceito. Vai ser respeitado. Não vai parecer fake. Não, claro que não. E nós estamos num mundo que exatamente o quanto mais perto da tua essência você passa para o outro, mais ele vai ver você como humanizado. Porque tem toda essa questão, entendeu? Credibilidade, né? No sentido que eu tô falando do conceito mesmo da palavra, né? De crer, né? Sim, a pessoa vai acreditar que aquilo não é feito. Exatamente. Olha, aquela pessoa é assim e tal, e eu tô engajada na causa dela. Exato. E às vezes nem concordo muito com ela, mas eu respeito, admiro, e a forma como ela trata as pessoas, a forma como ela se coloca no ambiente e tal. E isso. E tem a questão profissional também. Se eu sou liderada por você, eu tenho um respeito independente da forma com que você vai conduzir. Claro. Mas isso é algo que vai me fazer de uma forma gostosa, né? Com vontade mesmo, engajada com a tua causa, que virou a minha causa. Claro. Então não precisa mais, eu penso. Sim, não, eu também, nossa, totalmente. Você tem razão, acho que foi uma etapa, né? Um momento foi importante foi fazer válido, isso. Talvez, em algumas situações foi necessário. Claro. Não entramos nesse mérito. Claro. Mas eu penso que no momento atual não é mais preciso. Exatamente. E o mesmo para os homens, não é verdade? Então, os homens que ainda estão na pré-história ainda, também estão precisando dar uma evoluída nesse conceito de humanização. Claro. Né? Não só marqueteiramente, mas na essência. Não, na essência. Exatamente. Cris, a gente vai para um intervalinho que a luzinha vermelha está piscando lá para mim. A gente já volta. Tá bem. Você está ouvindo o programa Reputação em Foco. A apresentação da jornalista Camila Andrade. Bom, voltamos com o segundo bloco do Reputação em Foco. Bom, quem entrou no site da Rádio Mega Brasil Online agora, tem que acompanhar a gente para poder... É verdade, né, Cris? Se eu não colocar o óculos, não consigo ler. Olha que maravilha. Tirei o óculos para poder ler. Bom, eu estou falando com a Cris Caligares, ela que é VP do Núcleo Mulher da DVB. Cris, seguinte, você estava me contando, você ficou um tempão na Golden Cross. Sim. 23 anos, né? Você falou? Isso. Poxa, muito tempo. E aí, depois, como é que você se aproximou da DVB? Você estava lá ainda no Golden Cross? Que legal. Eu vou explicar. Tá. Quando eu vim para São Paulo, em 2000, eu entrei, voltei para Golden Cross em 2003. Neste momento, nós tínhamos o conselho, o presidente do conselho era o Miguel Ignatius, que na época era o presidente da DVB. Ah, e ele era presidente do conselho.
Tá. Então, aqui muitas vezes tínhamos os eventos que o presidente da Golden Cross deveria comparecer. Representar a empresa nos eventos da DVB. Só que muitas vezes o presidente estava no Rio de Janeiro. Sim. Aí, o que acontecia? Ele falava, Tereza Cristina, que era o meu nome lá dentro, por favor, vá no meu lugar. E eu comecei a me aproximar muito do Miguel. E me aproximar muito da DVB. Que legal, que então, bacana. eu sempre recebia na empresa, nós tínhamos uma sala do presidente do conselho, que era o Miguel Ignatz. E aí eu comecei a me aproximar da DVB. Naquela época, eu tive outras áreas dentro da DVB. Faz tempo, né? Então, faz 2006, já. Em 2006, isso começou. E de lá para cá, eu tive áreas de diretoria institucional, áreas na DVB Mulher também, lá atrás começamos, mas não era tempo ainda. Não precisava dessa maturidade não que a gente estava falando. Tivemos a DVB Jovem. Legal. E agora, quando foi em 2016, eu recebi o convite para, de fato, voltar a assumir. Reativar isso. E agora estamos a todo vapor na DVB Mulher. Pois é. Tá bem gostoso. Bastante palestras, eventos, Sim. né? Temos um programa bem estruturado, com algumas palestras. Tem o Petit Comitê, tem o Conversando com pessoas interessantes lá para gerar conteúdo para empresárias, né, para as pessoas se associarem a estar junto conosco, porque eu costumo dizer que uma associação é igual um clube. Sim. Você só fica se você quiser. E se você se associar e não for, também não é faz produtivo. Sentido. Exatamente. Até eu fiquei interessada, viu, Cris? Cris, deixa eu te falar, só pra gente poder alinhar aqui com os ouvintes e o pessoal aqui do Facebook, eu não sei se a galera sabe o que significa a DVB, né? Que é a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Então, é importante, senão a gente fica falando aqui. E é uma jovem senhora de 62 anos. Pois é, era isso que eu ia perguntar. Quantos anos tem a DVB? 62. Poxa vida, a DVB já tá uma senhora. A porta de entrada do marketing no Brasil. Que bacana. Que bacana. E esses temas, enfim, eles estão sempre presentes lá nos núcleos e eventos da DVB, e agora você lá na DVB Mulher tratando dessas questões, todas que envolvem marketing, claro, e vendas, e a mulher, né? Sim. Claro, sem dúvida nenhuma. Cris, aí você, entrou na DVB, começou a participar, claro, evidente, participou de vários núcleos, como você falou, vários temas, e você continuou dando suas palestras, seus treinamentos, só lá, ou você também faz consultoria? Não. Como é que ficou essa parte corporativa da sua vida? Na verdade, eu sou uma consultora, dou palestras fora, dou treinamento em várias áreas, liderança, também na área da comunicação. Sim. Estou escrevendo um livro agora. Que maravilha! A convite de uma editora. Que bacana! Então, as palestras que acontecem na DVB Mulher, sim, embora eu tenha palestrado algumas vezes, normalmente eu chamo pessoas a palestrarem lá para gerar conteúdo relevante para todos nós. Claro. Né, ligados aos temas de negócios, de empresas, de vendas, de marketing, enfim. Então, respondendo a tua pergunta, eu palestro lá, mas também palestro em qualquer empresa que contrate e que tenha necessidade de prestação de serviço na área de consultoria e gestão. E também atendo coaching, né, em todas as áreas e segmentos. Ah, que bacana. E você pode falar, assim, qual é o tema do seu livro? Não precisa contar o que é. Atendimento ao cliente. Ai, que bacana essa área. Na verdade, foi um pedido da editora. Ah, é? Que maravilha. Era uma demanda deles, talvez. E aí eles me encontraram, me contataram, me mandaram um contrato, uma proposta. Uma proposta, sim. E então eu estou exatamente... Hoje de manhã eu escrevi um pouquinho do capítulo 8. Já estou no capítulo 8, são 10 capítulos. Que bacana. E eu espero que em agosto o livro já esteja aí quentinho saindo. Ah, eu quero ler, Aí quando você lançar, você volta aqui no programa. Pra gente poder falar um pouquinho e tal e tudo mais. Poder debater, fazer todas as tarefas do dia e ainda escrever. Eu imagino, mas como eu sei que isso é clichê, mas é verdade, como somos mulheres. Tarefa. Então, exatamente, é só mais uma tarefa que você colocou na sua agenda. Não é verdade? Então eu tenho certeza que você absorveu, não absorveu? É impressionante a capacidade. A gente absorve. Não tem como, né? Eu costumo dizer o seguinte, Camila, tudo que você decide fazer, você dá um jeito. Tem isso também.
Tem essa questão de você querer, né? Muito. Fazer e vai. É verdade. É verdade. Decidiu, faz. Mas o que você não decidiu, você procrastina. É isso mesmo. Você vai empurrando, né? Vai com a barriga empurrando, né? Cris, me disse uma coisa. A gente que não tem barriga vai só empurrando. A gente dá um jeito. Mesmo sem barriga, vai empurrando. Com as costas, né? Mas vai. Infelizmente, o ser humano tem essa questão, né? E não tem necessidade, né? O que foi o que você falou. Eu quero fazer, então vou fazer. O que não quero, não irei, né? Uma grande oportunidade, muito interessante. Sim. Eu me senti honrada pelo convite. Tá. Tem tudo isso, né? Acho que é um desafio muito construtivo. Sim. E vai contribuir, eu penso, positivamente para a minha reputação. Claro, sem dúvida, né? Ter um conteúdo positivo que traga benefícios para outras pessoas e empresas, com certeza, né? Como você disse, se alguém lhe procura, porque existe algum conteúdo relevante. Sim. Então, eu estou pensando que na questão da reputação, a imagem está positiva. Com certeza absoluta. A gente estava falando agora nos bastidores um pouco, e aí você me diz se isso tem a ver um pouquinho, né? A gente não falou ainda sobre essa questão, mas eu queria entrar um pouquinho nessa questão da neurociência. Sim. Né? O quanto você acha que isso é interessante nos modelos de comportamento? E aí, comportamento humano, e aí a gente já falou sobre isso, que reflete na empresa e na vida pessoal, claro, evidente. E aí a gente entrou numa questão que eu acho uma coisa super importante. Eu fui num debate feito pela Globo News semana passada. Eles fazem todo mês, né? Chama Globo News Prisma. É muito bacana e tal. E essa semana que passou, teve um debate sobre o mercado de publicidade. Então, eu estava lá, participei, foi muito interessante. E, assim, eu vi as angústias dos profissionais daquele mercado. E uma das angústias dos profissionais era o seguinte: por que se eu sou paga ou pago para fazer determinada coisa, naquele caso, ser contratada para exercer aquela função de publicidade, eu preciso me sujeitar a tudo que aquele cliente quer. Tudo. Então, ele quer que eu trabalhe de madrugada? Trabalho. Ele quer que eu trabalhe por um valor muito abaixo do mercado, porque ele não tem, mas ele exige de mim algo muito maior do que o investimento que ele está fazendo. Né? Então, eu vi que isso é uma coisa... Olha, eu posso dizer que 100% das pessoas que estavam ali falaram, levantaram a mão, tocaram nesse assunto, nessa questão. E aí a gente estava falando aqui, por que então nós que somos profissionais não podemos falar, olha, você não é o tipo de cliente que eu gostaria. Você não é o tipo de cliente que se alinha com a minha proposta de vida. E falar não, né? Sim. Não foi feito para ser dito. Exatamente. Com todos os cuidados. Assim, você acha que isso é produtivo? Se todos nós começássemos a fazer isso, talvez o mercado mudaria um pouquinho? Eu penso que é necessário que se faça primeiro uma análise da condição individual. Tá. Cada um vai dizer não aquilo que de fato precisa dizer não e que pode dizer não. O que acontece? Às vezes essa pessoa está tendo uma remuneração abaixo. Isso. Mas é conjuntural? É o mercado? Existem uma série de outras coisas que a gente precisa avaliar também. Mas eu também acredito que o seu trabalho, o seu know-how, ele tem um preço e você sabe qual é o limite desse preço, do quanto isso te custa, né? Sim. E é preciso alinhar isso muito bem, porque está na hora também, do outro lado, começar a parar de apertar as pessoas na parede, dizer, não, ele tem margem. Não, muitas vezes nós não temos mais margens. E é cruel você usar da força que você tem para subjugar o outro ser humano. Então, isso não é legal. Sim. Né? Pois é. Eu trabalho com serviços. Isso. Eu tenho, sim, a minha, vamos dizer, tabela. Tá. Né? Mas cada situação sim, claro. É uma situação. Eu lido com vidas. Exatamente. Então, é preciso levar em consideração uma série de coisas. Não que isso desmereça o meu trabalho.
mas que o mercado também comece a observar se o outro não está desmerecendo, se a empresa não está desmerecendo o trabalho do profissional, e se o profissional também não está se sentindo numa posição que ele nem vai produzir adequadamente com aquele trabalho. Com certeza, com certeza. Volta. Entendeu? Então, é preciso estar muito atento, mas que as empresas precisam começar a olhar o nível de prestação de serviço, não como uma linha, não como um número. Matemática, né? Sim. E sim, com o que vai agregar, que nível de profissional, que reputação esse funcionário, ou esse profissional, esse terceiro tem, o que está agregando para a minha empresa. Né? Já que a gente está falando de reputação, e o profissional também, desculpa, a empresa, né? Ou o profissional contratado, isso eu penso que ajuda na construção da reputação dele dizer não. Como a gente estava conversando aqui. Se dá valor, um alto valor. Eu disse, eu não quero trabalhar neste segmento de empresas. Tem pessoas que não trabalham, por exemplo, com empresa de armas. Tem empresas pessoas que não trabalham com empresas de fogos de artifícios. Enfim, você escolher, é preciso começar a escolher, porque a tua reputação depende também dessas escolhas. Claro, eu acredito muito nisso também. E quem você é também, a sua autoimagem, como você falou. Sim. Né? Sim. Porque a minha reputação, primeiro, é o que eu olho no espelho e o que eu vejo. Nossa, com certeza. A imagem, o meu conteúdo que sai e reflete ali no espelho, eu preciso saber quem eu sou. Sim. Se eu gosto, do que eu tô vendo, provavelmente as pessoas vão gostar também. Se você não olha e não vê valor em você, como você vai olhar e mostrar para o outro que você de fato vale ser remunerada? Exato, concordo plenamente. É um conteúdo relevante, é um profissional que me representa de forma adequada, né? Sim, isso é muito complexo, claro que a gente está só pincelando aqui, sem dúvida. Mas são muitos fatores. Então, é preciso aprender a pôr limites. Nem vou dizer que tem que dizer não, mas a pôr limites. Ok, você quebra isso? Então, eu, em vez de trabalhar para você tantas horas, eu vou trabalhar. E eu tenho vida pessoal. Peraí, não é meia-noite, 1h da manhã, que você vai me contratar e eu vou estar ali disposta. Sim. Não, tem que haver limites. Concordo com você. E nós precisamos nos dar limites. Isso, então, isso é uma outra questão também, né? Nós de colocarmos isso para que a gente tenha saúde, porque é preciso, né? Porque se você não tem saúde física, mental, nem emocional, você não trabalha bem. Exatamente. Então você não vai ser uma ótima profissional. E tem uma coisa, Camila, que você puxou a questão da neurociência. Isso. Muito interessante, e esse é um assunto muito vasto também. Claro. Que a neurociência, ela, é o cérebro, né? Sim. É sua máquina fundamental aqui trabalhando. Isso. E uma das coisas é a gestão de emoções, Sim. né? E nós costumamos falar na neurociência o seguinte: cérebro fala com cérebro, por mais que você não queira. Sabe aquela hora que a pessoa diz uma coisa e você fala, parece que não fechou? Sim. Tem alguma coisa que não bateu? Sim. O cérebro falou com o cérebro. Claro. E depois, com o tempo, você vai entender por quê. O que aconteceu? Não tem a ver com sexto sentido, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que é a energia mesmo. As ondas cerebrais, elas se comunicam. Isso explica muitas vezes porque que o cachorrinho sabe a hora que o dono saiu do trabalho e está indo para casa. Coisas desse gênero, né? Mas, obviamente, o cérebro do ser humano, ele é uma máquina, né? Tem uma energia que está ali. Claro. Então, é preciso cuidar muito bem e se atentar para os sinais que ele te dá. Porque ele te dá dor de cabeça, porque você está pitando. Sim. Porque você não bebe uma água. Sim. Porque você está com aquela tarefa daquele cliente que está te apertando e você não está fazendo legal e não está fluindo. Né? Seu cérebro não está. Teu cérebro não está gostando daquilo. Sim. Você vai levar essa situação até quando? Tem uma questão de autoobservação também, né? A gente não se observa. Autoconhecimento é fundamental. Totalmente. Porque isso tem a ver com autorresponsabilidade, que foi o tema da minha palestra anterior, lá na DVB. Mulher, que bacana, né? Esse tema, sim. Então, é preciso ser autorresponsável. Não é ficar terceirizando a minha própria decisão, a minha própria vida, à mão de terceiros. Sim. Um médico,
um padre, um pai, uma mãe, ou um marido, ou uma esposa, sei lá, você sempre terceirizando, né? Alguém para cuidar de você, alguém para dizer alguma coisa para você, né? Isso é muito comum. Porque a sua reputação está em jogo. Voltando ao assunto, se você terceiriza, você vai saber o que estão fazendo com a sua própria imagem? Com a sua imagem? E dentro das corporações isso é bem comum, né? Porque às vezes uma pessoa muito ocupada tem uma secretária, um outro assistente, e na verdade ele não sabe nem o que acontece na vida dele. Porque o outro que marca o médico dele, o outro que compra flores para a filha, que faz escreve o cartão. Entendeu? Escreve o cartão. Sim, que coisa, né? A gente chega num absurdo assim. Mas acontece, é muito comum. Eu mesmo já vi várias vezes. E aí perde-se a sensibilidade, né? Ou seja, aquela pessoa virou um robô, né? Ela virou um robô, ela não tem mais responsabilidade nem com ela mesma. E uma das coisas que a gente precisa começar a fazer é voltar a abraçar. Não é verdade? Abraçar. Eu acho também. Essas atitudes humanas, né? Elas trazem uma saúde, não é verdade? Precisa. Pois é, sem dúvida nenhuma. Cris, a gente vai para o último intervalinho e voltamos daqui a pouquinho. Você está ouvindo o programa Reputação em Foco. A apresentação da jornalista Camila Andrade. Bom, voltamos com o último bloco do Reputação em Foco. Cris, estávamos falando um pouco de neurociência. Você estava me explicando que o cérebro se comunica com o cérebro. Essa frase é muito legal. E o quanto acontecem coisas e sinais, né? E sinapses, vamos dizer assim. É isso aí mesmo. Que nos comunicam algo, né? E se estamos conectados conosco, a gente percebe. Sim. Ou não percebe, né? E aí a gente passa na vida, como eu costumo dizer, às vezes nas minhas palestras, nas minhas aulas, igual samambaia. Gostei. Você passa um dia, a samambaia tá lá. Ela só se move um pouquinho, se tiver um vento, se não tiver, ela não se move. Você passa outro dia, ela tá lá, porque a samambaia dura pra caramba, né? É verdade. Gostei desse exemplo. Ela dura muito. Só que ela fica sempre do mesmo jeito. Ou vai crescendo no sentido de envelhecer. O máximo que você vai fazer é dar uma podadinha nela. Então, elas são iguais, são absolutamente iguais. Então, é horrível isso, né? Mas essa questão da comparação com a samambaia, mas nós não somos samambaia, né? Não, cada um tem uma personalidade, a gente tem que ter também essa questão da conexão conosco para sabermos se estamos felizes no ambiente, se não estamos, se estamos cuidando da nossa saúde no geral, estou falando de uma forma mais holística, ou não, não é? E não tem como pessoas infelizes fazem a vida de outras pessoas infelizes. Sempre. Transformam o trabalho em algo horroroso. E não tem produtividade. Exatamente. Então, o contrário é simples, é matemática. Pessoas felizes fazem outras pessoas felizes, né? O ambiente fica agradável, você não precisa amar a pessoa, mas o ambiente fica diferenciado, né? E tem mais produtividade, a empresa vai gostar e vai amar. Só que eu tenho uma sensação que ainda muitas empresas não têm esse pensamento ainda, né? E os gastos ainda são gastos... Essa semana teve um aumento muito grande, né, do plano de saúde. E aí eu tava pensando exatamente nisso, né? Porque a gente prefere pagar caríssimo, né, no plano de saúde. Prefere não, porque a gente não tem muita opção, na verdade, é isso. E as empresas fazem isso. E tem pouquíssimas empresas que investem no antes de ficar doente, né? De fazer um trabalho de coach, por exemplo, de passar com um psicólogo, né? Ou de fazer uma manutenção da saúde, mesmo que sejam coisas bobas, como, por exemplo, uma viagem, uma massagem, não é verdade? Mas existem coisas, você está certíssima com a sua colocação. Sim. Mas existem coisas muito simples que não está na mão das empresas. Está na mão de cada um de nós. Como, por exemplo, beber água em jejum. Pois é. Em jejum. Pois é. Você passa 8 horas na cama dormindo, ou espera-se que você durma 8 horas, porque é o recomendável para que você esteja com o seu humor estabelecido, né? Tenha descansado. Você não bebe água ao acordar. Verdade. Aí depois você não bebe água durante o dia. Aí você não bebe porque o médico mandou beber. Mas não é o médico que mandou você beber. O seu organismo, até a samambaia precisa de água. Voltando na tua samambaia. Mesmo, mas nós, seres humanos, precisamos
de beber água. Sim. E tem uma outra coisa, Camila, que também não custa nada, que as pessoas podem fazer para melhorar a sua condição de vida. Sim, gerar bem-estar. É agradecer. Ser grato. Ser grato. É impressionante aquela questão que você falou, que as pessoas azedam o ambiente. Exato. E as pessoas felizes, elas tornam o ambiente mais leve. Sim. E as pessoas gratas, elas têm uma energia, um mecanismo que faz com que, cada vez que elas são gratas, elas são mais gratas, porque começam a perceber o quão felizes elas são. Por exemplo, eu sou grata por estar aqui com você, te conhecendo e batendo esse papo. Eu sou grata porque eu consigo engolir água. Sim. Engolir. Sim. Enquanto muitas pessoas hoje... Aí tem gente que fala assim pra mim, mas isso aí é muito básico. É básico porque você faz. Se não conseguisse fazer, e aí você sobe escadas. Tem gente que não sobe escadas. Existem tantos motivos de gratidão. É verdade. E isso já é uma forma de saúde mental. Sim. E uma saúde que contamina do lado. É magnético, né? É magnético. Porque o positivo gera coisas positivas. Sim. A pessoa que ela é alegre, claro, dentro do limite positivo. Claro. Né? Dentro do limite natural. Não é aquele o bobo da corte. Nem isso que a gente está colocando. Mas a questão de você é ser uma pessoa que, de fato, constrói na vida do outro. Você agrega. Sim. Sabe? E não tem dinheiro, não é com dinheiro. Só. Ok, a massagem é boa. Ter o plano de saúde é uma questão de segurança, muitas vezes. De que, caso aconteça alguma coisa, eu tenho esse recurso disponível dentro de um país nosso que tem uma saúde pública que péssima, tem suas dificuldades. Exatamente. Mas você pode gerar saúde para você. Até com o que você come. Ou não come. Também. Né? Que gera efeitos positivos e de alegria ou não, dependendo do que você bota para dentro. Exatamente. Né? Isso então também. é possível tornar o ambiente, sim, positivo. Sim. E esse tipo de conteúdo, Cris, você pode inserir, ajudar, seja divulgado, né, ou disseminado nas corporações? Esse é um tipo de conteúdo que você ajuda? Sim, é possível. Existem programas de reeducação, programas de autoliderança, inclusive, passa por isso. A liderança essencialista passa por isso, né? E eu queria falar um pouquinho do Núcleo Mulher. Me diz uma coisa, o que você anda fazendo lá no Núcleo? De conteúdo mesmo, né? O que o Núcleo está fazendo de interessante? Pode convidar as mulheres para que elas possam, né, verificar e ver qual tipo de conteúdo, se interessam em participar, claro. E também quero saber um pouquinho do seu futuro. Você já deu uma dica. O livro já é uma parte, né? Bom, meu futuro, a dica é o livro, depois eu quero escrever um livro de coaching também. Bacana, claro. E eu quero me especializar bem, de uma forma mais profunda, vamos dizer assim, na área da neurociência. É muito bonita essa área mesmo, sim. Então, eu tenho aí um pensamento no doutorado, na área de coaching e tal, mas nessa linha da neurociência. Então, esse é o meu futuro. Parabéns, hein? Vem uma querida informada. Tá bem. O Núcleo Mulheres, ele tem alguns programas, né? Ele tem o Petit Comitê, que são as reuniões que a gente faz. Como o nome diz, Petit. 15 pessoas, 20 pessoas, para que você possa conhecer essas pessoas, mas sempre com um conteúdo relevante para as empresárias, para as profissionais liberais, para as pequenas e médias empresárias. Tá bom. Mensal os Petits Comitês? Todos os programas nossos são mensais. Tá bom. Nós temos também agora o Hospedeiras, é um programa que eu criei que é assim, se uma empresa tem um auditório e ela quer receber o nosso conteúdo nesse auditório, nós levamos o palestrante e os convidados, e a empresa também pode chamar convidados dela. Certo. Então, ela nos hospeda por umas horas. Legal, muito bom esse projeto. Nós criamos esse nome, Hospedeira, porque ela nos hospeda
por algumas horas. Entendi. E o conteúdo é gerado ali dentro. E essa hospedeira tem que ser sócia da DVB? Não obrigatoriamente. Não precisa? Não precisa. Ela apenas precisa estar disposta a nos receber. Né, dentro das regras dela, né, no horário dela e tal. E dentro deste conceito dos programas, nós temos um outro que vai ao ar agora no dia 29 de maio, que eu criei e chama-se Conselho é Bom e Eu Gosto. E o Conselho é Bom e Eu Gosto, a primeira entrevista vai ser com o presidente da DVB, o Latifi. Legal. Que é um gestor, é um empreendedor, é o presidente, mas ele tem muita experiência. Então, eu vou, pela primeira vez, fazer uma entrevista. Eu vou entrevistá-lo. Está convidada se puder ir. Claro, nossa, terei prazer. Claro. Então, nós vamos entrevistá-lo nesse programa, Conselho é Bom e Eu Gosto, dentro do Hospedeiras. Ou seja, vai acontecer no auditório da Employer RH, ali na João Pedro Emanuel. Enquanto vocês fazem o evento, você vai entrevistá-lo ao mesmo tempo. É a entrevista. A entrevista, entendi. Porque, na verdade, é como se fosse uma palestra, mas a palestra é em formato de entrevista. Entendi. Entendeu? Muito bom. Então, as mulheres e os homens vão, né? A DVB Mulher, em alguns momentos, aparecem mais mulheres. Mas nós estamos começando a deixar os homens participar. Que legal, fazendo os convites. Sim. E também temos um outro projeto que ainda não foi ao ar, que é um resgate do passado, como os conselheiros, é um resgate de conteúdo do passado, né? Que é o Incompany. São as mulheres, aí sim, um comitê de mulheres que visita empresas. Então, se existem empresas que gostariam de receber pequenas empresárias e empresárias médias, para nos contar como é que elas fazem um processo produtivo, como é que as coisas acontecem dentro da empresa delas, nós estamos abertos aos convites. Então, nós levamos as nossas associadas e as nossas convidadas no dia e na hora para visitar determinada empresa aqui em São Paulo. Muito bom. Tenho algumas na lista, estou em contato. Que legal, que bacana. Nossa, uma agenda produtiva, né? E uma agenda bastante integrada. Coisa que a gente não quer se fechar das 5. É isso, por favor, né, Cris? Por favor, não faça a gente nem toma chá. Embora a gente goste. Não tem nenhum problema, pode tomar chá. Mas, assim, se manter ativo, né, com conteúdo relevante. O conteúdo tem que ser relevante, bem focado. O nosso foco é exatamente as empresárias, os empresários. Conteúdo que, de fato, você possa olhar e dizer, eu vou fazer isso na minha empresa, vai funcionar. Ou essa é uma resposta que eu precisava. Como se fosse uma grande consultoria, num grande grupo, né? Então, é isso que a gente tem feito já há 2 anos. E eu acredito que o formato e a seriedade com que a gente leva, né? Que a gente escolhe o conteúdo, a gente diversifica bastante, tem, só voltando ao conceito, gerado uma reputação bem interessante do nosso trabalho ali na DVB Mulher. Sem dúvida, imagino que sim. E aí, quem ficar interessado, estiver ouvindo aqui o programa ou está aqui no Facebook acompanhando a gente, gostou da ideia, quer conhecer o trabalho da DVB e também do Núcleo Mulher, como que a pessoa entra em contato? DVB tem um site, que é o www.advb.org.br ou sem BR. Agora eu estou na .org, estou vendo aqui. Né? Isso, advb.org. E ali dentro do advb.org você tem os núcleos. Tem o Núcleo Mulher, tem o Núcleo DVB, que aí não é só de mulheres, e tem o Núcleo Jovem. E tem um Núcleo de Turismo também. Legal. E tem os nossos cursos, nós temos muitos cursos. Eu sou professora de lá também. Que bacana, né? Pode ser uma porta interessante para a pessoa entrar, né? Vir, fazer os cursos, gostar e começar a participar. Não é verdade? Cris, eu quero te agradecer muito pela presença. Agradeço. Foi maravilhoso. E claro que tem conteúdo aí para, 1 ano de palestra, né? E de conversas, e de programa. Mas quero que você volte quando o seu livro ficar pronto. Tá bem. Né, lance ele, e volte aqui, ou antes de você lançar, não sei ver como é que vai ser a sua estratégia aí de divulgação, volte, que eu quero que você fale mais do seu livro, tá bom? Joia, muito obrigada. Então, agradeço muito. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Bom, pessoal, a gente fica aqui com Reputação em Foco. Semana que vem voltamos, cuidem-se, beijo, tchau.